Estamos iniciando, então, o estudo da Epístola aos Hebreus. Nós já fizemos a leitura do capítulo 1º, primeiro capítulo da carta aos Hebreus, uma carta importante, uma epístola que tem um conteúdo doutrinário, uma defesa da fé verdadeira em Cristo Jesus, uma disposição de comparar, de confrontar o judaísmo com o cristianismo e demonstrar que Jesus Cristo é infinitamente maior e mais importante e superior em todos os aspectos a Moisés, aos anjos, aos profetas, à lei, ao sacrifício, ao templo, ao sacerdócio, aos sábados, às luas novas, aos cultos e à circuncisão. Jesus é superior a todas essas coisas, de modo que o cristianismo é completamente diferente do judaísmo nestes aspectos. Embora o cristianismo tenha nascido num berço judaico, Jesus, tendo sido judeu, os primeiros apóstolos sendo judeus, ainda assim, nós temos que ver que judaísmo e cristianismo são duas doutrinas absolutamente distintas e que uma depende do seu esforço pessoal, né? Ainda é utilizada para defender esforço pessoal, circuncisão, ritos, dietas, muitas ordenanças que são apenas coisas humanas, e Jesus Cristo no cristianismo, plenamente suficiente, aquele que fez todas as coisas, que não deixou nada por fazer, que consumou, como ele disse na cruz, todas as coisas, de modo que o crente não precisa fazer nada. Quarta-feira à noite, no culto no templo aqui em Cacoal, eu perguntei, fiz uma pergunta para os irmãos, né? Vou fazê-la agora. Do mesmo modo como eu fiz aquela pergunta naquele dia. O que é que você tem que fazer para ser salvo? Há alguma coisa que você tem que fazer para ser salvo? Se há, o que é essa coisa que você tem que fazer para ser salvo? Mas a resposta é simplesmente nada. O que é que você tem que fazer para ser salvo? Nada. Nada, absolutamente nada. Eu não estou negando definitivamente que não tenha que haver arrependimento e fé, não é? Mas eu estou dizendo que nenhuma obra pode produzir arrependimento e fé. Pelo contrário, é o próprio Deus quem produz em nós, pelo Espírito Santo, arrependimento e fé para que eu receba gratuitamente toda a obra da salvação. Eu não tenho nada para fazer para a salvação, porque Jesus já fez tudo para a minha salvação. Então, eu não preciso de qualquer coisa a não ser crer que o Senhor Jesus realizou toda a minha obra, toda a obra salvífica que me traz à presença de Deus. Essa carta, então, como nós falamos, defende uma tese, a tese da superioridade de Cristo sobre todas as coisas. E ela demonstra que Jesus Cristo é o perfeito sumo sacerdote. Ele é o perfeito sacerdote. E ele também mostra que, como o perfeito sumo sacerdote, ele terminou de uma vez por todas com todos os sacrifícios que se poderiam ser feitos, como os sacrifícios da lei mosaica, que eram diários, que eram constantes, que eram em todo o tempo por causa do pecado, o derramamento do sangue de bodes e cabritos
ou de cordeiros que não podiam, de modo algum, purificar pecados. Então, nenhum sangue de cordeiros poderia purificar pecados. Então, por que é que, se isso não podia acontecer, por que é que Deus exigiu na sua lei, a lei mosaica, que foi dada por Deus, né? Por meio de anjos, ela foi dada a Moisés por meio de anjos, por que é que essa lei mosaica apresentava a necessidade de sacrifícios de animais diários e derramamento de sangue? Porque ela estava apontando para Jesus. E ela estava apontando para Jesus e dizendo: olha, há um sangue que precisa ser derramado pelo pecador. Este sangue é um sangue representado por esse cordeiro. Esse cordeiro, o sangue dele não tem poder algum de fazer nada, mas ele tem a finalidade de apontar para Jesus e dizer: vem um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vai derramar o seu sangue de uma vez para sempre, para perdoar pecados. Então, esta é a tese defendida pela carta aos Hebreus, pelos e esse tema é desenvolvido em toda a carta. Cristo superior a Moisés, Cristo superior ao sacerdócio levítico, Cristo superior à antiga aliança, Cristo superior aos sábados, ao descanso, né? Cristo superior à circuncisão. Então, a superioridade de Jesus é absolutamente declarada nesta carta. E, finalmente, ele fala nos capítulos 12 e 13 do cuidado pastoral. O autor da carta aos Hebreus tem um cuidado pastoral com os seus discípulos, com o seu rebanho, né? Com suas ovelhas. Ele tem uma visão de auxílio, de abençoar a vida dos crentes, né? E ele escreve, então, aos crentes, falando o que eles devem fazer no relacionamento com as suas lideranças, com seus pastores, e como eles devem proceder em santidade, como eles devem proceder de modo que tudo seja demonstrado ou demonstração daquilo que eles aprenderam no relacionamento com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mostra os deveres sociais, os deveres espirituais e recomendações pessoais que finalmente terminam a carta aos Hebreus. Hebreus pode ser considerada, então, a última mensagem de Deus ao judaísmo. Por que a última mensagem de Deus ao judaísmo? Porque quando esta carta foi escrita, ainda estava vigindo, ainda estava em vigência o sistema levítico. Os judeus de Jerusalém, que não eram convertidos ao cristianismo, eles continuavam praticando o judaísmo. Ainda tinham sumos sacerdotes, ainda tinham sacerdotes, ainda tinham um sistema levítico, e eles continuavam praticando o judaísmo. A igreja era uma igreja incipiente, ela estava começando apenas e convivia. E convivia com a, a, as duas, os dois credos, né, conviviam com conviviam em Jerusalém depois da morte de Jesus, e muitos se converteram, mas havia muitos judeus, a maioria, que não se converteram, e, portanto, eles viviam no sistema religioso
judaico. Deus usa esta carta porque muitos dos que tinham se convertido estavam agora numa situação complicada. Eles, convertidos ao cristianismo, eles não tinham mais a lei de Moisés, não tinham mais o sistema judaico de sacrifícios para cultuar e não viam Jesus e não conheceram Jesus porque eles se converteram depois da morte de Jesus. Então, havia uma sensação de vazio no coração, na mente destes irmãos, e como eles estavam sendo perseguidos, como eles estavam sendo completamente, às vezes até torturados, completamente vilipendiados, eles agora não sabiam o que fazer. Como viver nessa dimensão, nessa tensão, né? Como viver nesse sistema em que há uma tensão tão grande. Por um lado, perseguidos pelos judeus, por quê? Porque se converteram ao cristianismo. E, por outro lado, sem ter uma noção clara de Jesus, de onde que ele estava, e sofrimento também por causa do cristianismo, né? Havia lugares onde, por serem cristãos, eles estavam sendo perseguidos. Então, era uma situação grave, uma situação muito complexa, perseguidos dos dois lados, por não serem mais judeus praticantes e por não serem e por serem cristãos do outro lado. Então, o que fazer? Nem judeu, nem cristão, e essa era a tensão sob a qual eles viviam. E muitos deles, então, desejavam o quê? Muitos deles, então, desejavam voltar, sair. Muitos deles pensavam em fazer isso, né? Pensavam em fazer isso. E até comentavam, né, cara, era melhor voltar para o judaísmo, porque lá, pelo menos, nós seremos aceitos e nós vamos voltar às práticas que nós já tivemos, né? Então, Deus está mandando escrever essa carta para demonstrar duas coisas. Primeiro, que o judaísmo não vai resolver o problema deles, e que se eles voltarem ao judaísmo, eles estarão renegando a Jesus e, desta maneira, estarão se tornando anátemas, né? E, desta maneira, também estarão determinando uma situação irreversível na sua vida espiritual, visto que eles estão crucificando Cristo duas vezes. Então, esta mensagem da carta aos Hebreus é exatamente para falar com eles. Permaneçam firmes, permaneçam completamente dependentes da palavra do Senhor, esperem firmemente, compreendam a palavra, creiam naquilo que vocês receberam, porque a vontade de Deus vai se manifestar completamente na vida de vocês e vocês vão perceber que Cristo é verdadeiramente autor e mediador de um novo concerto e que isso vai ser suficiente para vocês verem qual a manifestação da misericórdia de Deus na vida de vocês. E vocês vão compreender algo que é fenomenal. O quê? O verdadeiro, o glorioso destino do ser humano. Vocês vão ver
como vocês estão associados ao plano eterno de Deus para sua glória e para servir a Deus de todo o coração. Ou seja, Deus separou vocês para serem conforme a imagem de seu Filho, e o destino do ser humano, o destino de vocês que se converteram ao Senhor Jesus, é um destino já, um plano já, uma demonstração já de que Deus verdadeiramente escolheu vocês. E agora Ele vai fazer de vocês criaturas semelhantes a seu Filho. Ele vai conceder a vocês todas as bênçãos incondicionais que há no Filho. Vocês vão ser agora, vocês não vão ter agora as bênçãos que o judaísmo oferecia e nem terão continuamente as perseguições que vocês sofrem por causa do cristianismo. Mas vocês serão glorificados, porque todas as bênçãos oferecidas por Deus, dadas por Deus a seu Filho Jesus Cristo, elas serão também dadas a vocês. É nesse sentido que a carta é escrita aos Hebreus. A carta, então, não menciona os destinatários, mas nós sabemos que ela foi escrita a esses judeus que se converteram ao Senhor Jesus e que estavam passando por provações muito grandes e que estavam até muitas vezes pensando em retornar ao judaísmo. Mas essa carta foi escrita para demonstrar a superioridade de Cristo e que, se eles voltassem ao judaísmo, estariam regredindo e fechando todas as portas para a salvação. Isso significa, então, que Deus está cuidando destes irmãos e Deus está enviando a eles esta palavra que vai verdadeiramente tocar os seus corações. Então, associado ao plano eterno de Deus para o Senhor Jesus Cristo, né? Esse plano eterno de Deus revelado em Jesus Cristo, Deus, então, vai fazer na vida dos hebreus tudo aquilo que foi escrito nas Escrituras. Isso estimulou certamente os hebreus, quando no desenvolvimento da carta nós vamos ver como os crentes hebreus foram estimulados por essa verdade, né? E como o autor da carta foi utilizado, usado pelo Espírito Santo para dar ao coração daqueles irmãos essa disposição nova de passar por provações, mesmo sofrendo, por causa das bênçãos maravilhosas que Deus oferecia a eles em Cristo Jesus. Como nós dissemos, então, a carta não apresenta o nome dos destinatários, né? Paulo, quando escreve aos crentes que estão em Éfeso, aos crentes de Colossenses, aos crentes de Filipe, aos irmãos em Roma. Então, ele identifica os destinatários. Neste caso aqui, o autor não identificou os destinatários. Mas, pelo teor da carta, nós podemos concluir que o público ao qual o autor se dirige são os judeus cristãos, esses que nós já mencionamos, principalmente os judeus cristãos que estavam na Palestina ou em Jerusalém e que ainda viviam num sistema levítico
que estava em vigência, né? Um sistema levítico que ainda estava presente na prática diária do templo em Jerusalém. Mas também aos crentes judeus de outras localidades, né? Principalmente também em Roma. Alguns atribuem a autoria desta carta ao apóstolo Paulo, mas existem muitos argumentos a favor de, de não ser Paulo o autor da carta. Os argumentos a favor da sua autoria são muito frágeis e, na verdade, não há reconhecimento completo, concreto dos estudiosos sobre a presença, a autoria de Paulo nesta carta. Muitos ainda citam Silas, outros citam Filipe, outros nomes que são defendidos são os nomes de Barnabé, de Apolo, de Lucas. Há algumas teorias que dizem que Paulo escreveu a carta em hebraico e que Lucas a desenvolveu em grego, visto que o grego da carta é um grego de altíssima qualidade que só um erudito, né, como Lucas era, poderia ter escrito. Mesmo o grego de Paulo, isso só os estudiosos é que sabem disso aí, né? A gente apenas aprende com eles, e o grego de Paulo não era um grego tão, de tão alto nível como o de Lucas. Outros falam de Barnabé, né? Que Barnabé poderia ter escrito, mas o certo mesmo é que ninguém sabe, ninguém consegue determinar, estabelecer quem foi o autor da carta. Um crente antigo, depois da geração apostólica, chamado Orígenes, de Alexandria, ele, escrevendo os seus artigos, ele disse que só Deus sabe quem pode ser o autor da carta, né? Orígenes é um dos pais da igreja. Pai da igreja são aquelas pessoas que eram que conheceram os apóstolos originais de Jesus e aos quais foi ensinado o evangelho e que depois eles ficaram defendendo e difundindo o evangelho. São muitos os pais da igreja que são citados, né? Orígenes é um deles, Clemente de Alexandria também é outro, Clemente de Roma também é outro, e muitos outros irmãos são tidos como os pais da igreja, Policarpo, né? E outros irmãos que nós conhecemos a história. Outro nome que foi citado também, que já foi citado, é o nome de Epáfras, mas como já foi dito, ninguém tem realmente conhecimento exato do que aconteceu. A carta foi escrita certamente antes do ano 70, e isso é uma certeza, porque até o ano 70 o sistema judaico estava em vigência, mas o ano 70 determinou a destruição, primeiro, da cidade de Jerusalém, do templo e da nação judaica, né? Muitos foram levados escravos, foram perseguidos, e não restou pedra sobre pedra, como Jesus tinha profetizado sobre este acontecimento. Paulo e Tiago também eram muito amigos, e Tiago era bispo da igreja de Jerusalém, e certamente ele também não estava mais presente. Tiago foi martirizado, e então parece que a igreja de Jerusalém ficou sem uma liderança. E o autor da carta aos Hebreus
poderia ter sido alguém que escreveu essa carta, esse tratado, esse artigo científico para demonstrar à Igreja de Jerusalém os caminhos, ou o caminho que ela deveria seguir, visto não ter mais Tiago na cidade de Jerusalém e nem na liderança da igreja. O intuito, então, era de ajudar os líderes de Jerusalém na ausência de Tiago. As epístolas do Novo Testamento foram escritas para serem lidas nas igrejas. Irmãos, como faz falta a gente estudar as epístolas e serem lidas. Todas as epístolas eram lidas, era uma recomendação dos apóstolos que, chegada uma epístola, chegada uma carta de um dos apóstolos, ela deveria ser lida na igreja e deveria ser lida em outras congregações. Por quê? Porque é palavra de Deus. É palavra de Deus. As epístolas do Novo Testamento eram consideradas e são verdadeiramente palavra de Deus. E Hebreus é um grande documento de fé que deveria ser lido conforme foi solicitado pelo autor. E ela foi certamente lida em muitas congregações. Hebreus é um grande documento da fé cristã, foi escrita para abordar o relacionamento entre o judaísmo e o cristianismo. E entre a antiga aliança aliança mosaica, e a nova aliança que Jesus estabeleceu, que Jesus implantou, que Jesus veio fazer vigorar. Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Essa diferença foi demonstrada por esta nova aliança que Jesus implantou. E o texto de Hebreus fala da comparação entre essas duas alianças. O judaísmo, como nós já dissemos, é o berço do cristianismo. Os 12 os 12 profetas são, os 12 discípulos são judeus, Jesus era judeu, os primeiros convertidos, né, eram judeus. O Pentecostes aconteceu na igreja em Jerusalém, mas a igreja, desde o início, sabia que ela não era Israel. Igreja é igreja, Israel é Israel, embora há sistemas religiosos ainda hoje que confundem esta verdade e querem aplicar aquilo que está aplicado no Novo Testamento a Israel, à igreja, como se houvesse uma continuidade. E conseguem, há alguns mesmo que conseguem, entre aspas, conseguem estabelecer uma relação desde Adão até o final dos tempos, mostrando que tudo é igreja. Nós sabemos que não é, e nós vamos ter oportunidade de demonstrar as diferenças que existem entre Israel e a igreja e os programas que Deus estabeleceu para Israel e para a igreja, e também a finalidade da existência da nação de Israel, que foi criada, estabelecida para trazer o Redentor ao mundo e para fazer alianças com o povo de Deus, o povo de Israel, e depois estender essa aliança espiritualmente à igreja. O judaísmo, portanto, historicamente é diferente do cristianismo. E a igreja nasceu de Israel, mas ela não é Israel. Qual seria, então, a relação que existe e como entender essa relação entre a igreja e Israel? A carta aos Hebreus
vai nos responder. Enquanto nós estivermos estudando essa carta, nós seremos capazes de entender que esse é um dos propósitos da carta aos Hebreus, né, que é o de preparar os judeus para esta futura e próxima destruição de Jerusalém e demonstrar que o sistema mosaico vai chegar ao fim e que há um novo sistema, o sistema cristão, que começa com aquilo que é o fim do sistema judaico. No sistema judaico, a morte do cordeiro é o fim. No sistema cristão, a morte do cordeiro é o início da vida espiritual. Os cristãos judeus, como nós já dissemos, mesmo crendo em Jesus como Messias, eles continuaram a ser cumpridores zelosos dos ritos e sacrifícios do templo. Paulo mesmo também praticava a lei, mesmo sendo um cristão, né? Qual a diferença, então? A diferença é que a prática dos ritos judaicos não era feita com o intuito de ganhar a salvação, visto que o judeu convertido a Jesus já estava salvo. Muitos judeus criam que em breve o Messias voltaria e Jerusalém seria o centro do mundo, a capital universal. Essa epístola veio lhes demonstrar que o sistema religioso judaico e o seu pacto mosaico, né, aquele pacto que foi feito com Moisés, representado na lei de Moisés, esse pacto jamais poderia, como nunca pôde, nem nunca poderá, ser um sacrifício vicário. O que significa isso? Um sacrifício substitutivo, né? Um sacrifício que tira pecados. Então, nós estamos vendo que o texto de Hebreus vai demonstrar que nunca houve perdão de pecados enquanto o sangue de Jesus Cristo não foi derramado. É o sangue de Jesus Cristo que perdoa pecados. Aí alguém pode perguntar, mas e os crentes do Velho Testamento? Como é que eles tinham os pecados perdoados? Os crentes do Velho Testamento eram perdoados pela manifestação de fé no Cordeiro que ainda viria. Eles tinham convicção, os crentes de verdade tinham convicção que Deus traria um cordeiro verdadeiro, né? Eles esperavam a vinda de um cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa foi a mensagem de João Batista. Eles sabiam que o cordeiro viria e que o cordeiro que eles matavam lá, o animalzinho, servia apenas para apontar para Cristo, para demonstrar a necessidade da vinda de Cristo, e que em Cristo, na sua morte e ressurreição, tudo estaria cumprido. Então, no Velho Testamento eram salvos pelo sangue do cordeiro, do bichinho lá morto? Não, salvos pelo sangue do cordeiro para o qual aquele bichinho que morria apontava. Assim, então, nós vemos que tinha um significado naqueles cordeirinhos que eram apresentados lá, segundo a lei mosaica. Assim como Romanos foi dirigida à capital do mundo, né, gentílico, que era Roma, a carta aos Hebreus foi apresentada, enviada à nação judaica, com 3 ênfases principais. Quais as ênfases principais que nós temos nesta carta aos Romanos? Primeiro, um apelo aos crentes. Judeus cristãos, vocês
estão separados do judaísmo. Os judeus cristãos, vocês estão sendo perseguidos porque são cristãos. Vocês estão sendo perseguidos de um lado e de outro, mas permaneçam na verdade, cresçam para a maturidade cristã. Não olhem para o sofrimento, olhem para o amor de Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Prestem atenção na disciplina de Deus, porque Deus disciplina aos filhos a quem ama. Vocês estão passando por esse processo. Esse processo é uma demonstração do amor de Deus pela vida de vocês. Deus está manifestando o seu amor, mesmo que vocês entendam temporariamente que isso é apenas sofrimento. Segunda ênfase, uma exortação à paciência. Então, é comparação com Abraão, porque Abraão foi paciente. Imaginem só, Abraão com 75 anos, Sara com 65, e recebem uma promessa de que vão ter um filho. Sara já tinha menopausa, não tinha possibilidade, humanamente não havia possibilidade de Sara engravidar. Mas Abraão creu na promessa de Deus. E 25 anos depois, ele ainda permanecia crendo na promessa. O que você faria se recebesse uma promessa de Deus e era uma coisa necessária, desejável, uma coisa pela qual você estava ansiando muito, e essa promessa demorasse 25 anos para ser cumprida? Então, nós vemos aí a paciência de Abraão. Mas nós vemos também manifestada a firmeza de Moisés. Moisés foi chamado por Deus para levar o povo de Israel do Egito para a terra de Canaã. 40 anos no deserto. Anda para lá, anda para cá, um território inóspito, um território que poderia ser percorrido demorando muito em 30 dias. Ele passa ali 40 anos. Mas a Bíblia diz que ele permaneceu com firmeza. Moisés via o invisível. Via o invisível. Os crentes judeus precisam ver o invisível. Eles não conheceram Jesus. Eles ouviram a pregação dos apóstolos, mas não conheceram Jesus. E creram. Jesus agora está invisível para eles, né? Jesus foi visto pelos apóstolos, mas não por eles. Mas eles precisam crer no invisível e viver olhando para o invisível pela fé. Então, a firmeza da fé de Moisés. E um outro exemplo é a perseverança de Jesus Cristo, suportando a ignomínia da cruz, suportando o sofrimento da cruz, né? Cristo suportando todo o sofrimento, né? Com paciência e com perseverança. Isso são as 3 ênfases principais na mensagem aos crentes judeus. E há uma realidade eterna. Qual a realidade eterna que esta carta apresenta? A supremacia de Cristo. A natureza de Jesus superior a todas as demais coisas e que será compartilhada conosco. A natureza humana de Jesus será compartilhada e já é compartilhada, só que vai ser compartilhada mais intensamente e mais abrangentemente, mais de um ponto de vista completo, né? Totalmente, quando Cristo ressuscitar a igreja. Nós vamos aprender em Hebreus, então, muitas coisas que podem nos ajudar a fortalecer na fé. A carta aos Hebreus vai nos ajudar, primeiro,
a repensar, a reavaliar a fé cristã. Isso eu gostaria que nós já nos perguntássemos. Vale a pena ser cristão? O que é ser cristão de fato? Será que nós, se fôssemos perseguidos dos dois lados, estaríamos sendo firmes na fé? Se nós fôssemos rejeitados pela, pela igreja oficial, e se nós fôssemos perseguidos pela, pelos inimigos do evangelho, como será que nós ficaríamos? Precisamos reavaliar a fé cristã. Olhar a experiência salvífica à luz da suficiência perfeita de Cristo. Ou seja, não é necessário fazer nada para a nossa salvação, porque a suficiência de Cristo operou todas as coisas. O que você está fazendo para ser salvo? Eu espero que a resposta seja nada. Eu já fui salvo plenamente. Eu estou salvo totalmente. Eu serei glorificado futuramente. E estarei gozando plenamente a presença de Deus. Porque eu sou salvo, eu faço muitas coisas, eu ando na presença de Deus, eu obedeço, pratico as obras que Deus quer que eu pratique, mas isso não significa que eu esteja fazendo alguma coisa para ser salvo. Eu já sou salvo por Cristo Jesus. Cristo já fez tudo que era necessário. Eu não preciso fazer nada, eu posso apenas desfrutar desta plena salvação. Segunda aplicação. Permanecer na fidelidade cristã. Ou seja, todos nós que somos crentes em Jesus Cristo, somos convocados por Hebreus para permanecermos na fidelidade cristã, a vida de obediência a Deus, essa vida que permanece conosco, né? E que está conosco na pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos de permanecer também com Cristo na tribulação, aprendendo a ser fiel diariamente a Deus. Pode haver tribulação? Pode. Pode haver sofrimento? Pode. Nós não estamos livres de qualquer dessas coisas. E qual seria a nossa atitude? A nossa atitude é uma só: permanecer na fidelidade cristã, nessa vida de obediência a Deus, sabendo que Ele dá graça para passarmos por todo sofrimento. Então, Tiago, irmão de Jesus que escreveu a carta a Tiago, diz: tende grande gozo, grande alegria ao passardes por provações. Por quê? Porque a provação vem demonstrar a, a fé verdadeira. A tribulação vem mostrar que nós realmente somos crentes em Jesus Cristo e nos gloriamos na sua presença nas tribulações. Terceiro, não, antes, você passa por tribulações? Eu não estou dizendo as tribulações que eu mesmo produzo quando eu faço coisas erradas. Eu estou dizendo tribulações que são produzidas por causa da minha fidelidade a Cristo. Essas são verdadeiras tribulações. Terceiro, permanecer em busca do crescimento espiritual é um alvo da vida cristã. É o caminho da maturidade cristã. O autor da carta aos Hebreus diz que Jesus é autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso amadurecedor. Então, quando eu estou firme em Jesus Cristo, o que acontece comigo é que eu vou amadurecendo. Quantos crentes a gente vê que não passam de meninos espirituais? Estão aí
há muitos anos na igreja, mas são meninos espirituais. Por quê? Porque não buscam o crescimento espiritual, o caminho da maturidade cristã. O que é o caminho da maturidade cristã? É aceitar a disciplina do Pai, do amoroso Pai, que é Deus, e abandonar o pecado. Jesus ensina, abandonando o pecado, né, que tão de perto nos rodeia. A palavra lá é desembaraçar, desembaraçar do pecado. Alguém já mexeu com linha, linha de costurar ou linha de qualquer outra origem, e que ela embaraça, ela vira um novelo, você não acha nenhuma ponta, e tem que gastar muito tempo, se tiver tempo, né? Gastar muito tempo para desembaraçar, às vezes nem compensa, joga aquilo fora e vai pegar uma outra linha que não esteja embaraçada. O termo ali significa desembaraçar, como se eu pegasse um novelo e fosse trabalhar esse novelo até ficar a linha completamente livre de qualquer embaraço. Então, nós precisamos nos desembaraçar do pecado, ficar livre. Nós não podemos mais nos enrolar com o pecado. É isso que está sendo dito aqui. E muitas vezes nós nos enrolamos. O que nós fazemos? Procuramos o pecado. Procuramos o pecado no sentido de quê? No sentido de não nos desviarmos dele, de não fazermos a coisa certa, de falharmos em fazer aquilo que Deus quer, de não obedecermos a ele, de não nos colocarmos como instrumento de Deus na vida das pessoas, de cedermos às nossas próprias vontades. Então, isso é uma coisa que precisa ser deixada de lado. Abandonar o pecado, desembaraçar do pecado. Quarto, permanecer na comunhão com os irmãos também é uma necessidade. E aí, o autor da carta aos Hebreus fala o valor da congregação, demonstrando que é na congregação que nós crescemos, e ele diz assim: não abandonando a congregação, que como é o costume de alguns. Ah, não, mas eu posso ser crente na minha casa. É tão bom eu ficar em casa e ler a minha Bíblia e orar. Eu não preciso sair daqui para ser crente. Realmente, para ser crente, não é necessário sair de casa. Mas para manifestar a sua fé, o seu amor fraternal e a sua comunhão com Deus, e entender que o seu dom espiritual precisa ser usado para abençoar os irmãos, isso é preciso. Isso é uma necessidade. A prática do amor e as boas obras é, é uma ação que estimula os outros irmãos a serem capazes de viver uma vida cristã também nesse nível, para mútua edificação e para exortação uns dos outros, para nos exortarmos uns aos outros na santificação e na santidade. Por que santificação e santidade? Santificação é o processo, santidade é a evidência. Né? Quinto e último, que a carta nos propõe, né? Que nós vamos aprender. Aprender a guardar-nos separados do mundo. Precisamos estar separados do mundo, submetendo-nos à disciplina de Deus e submetendo-nos à santidade, por sermos participantes da natureza de Jesus. Então, nós somos filhos de Deus. O apóstolo João fala: meus irmãos, nós somos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai de nos chamar filhos de Deus. E ele nos chama de filhos porque nós somos verdadeiramente filhos. Agora, precisamos saber que isso vai ser manifesto plenamente quando Jesus Cristo voltar. Enquanto isso, precisamos manifestar o nosso caráter de filhos, porque somos participantes de sua natureza. Filhos de Deus. Como? Afastando-nos deliberadamente do pecado, não vivendo
deliberadamente no pecado, como foi visto no desembaraçar do pecado. Que Deus permita que nós, estudando essa carta aos Hebreus, possamos nos desenvolver espiritualmente, crescer espiritualmente e sermos instrumentos de edificação das nossas congregações, né? Das nossas reuniões com os irmãos. Congregação aqui não é necessariamente um lugar onde se reúne a igreja, mas um lugar onde se congregam crentes, né? Então, nós podemos ser instrumentos de Deus nesta etapa da vida cristã, até que Jesus Cristo volte e nós sejamos aperfeiçoados, estando para estar plenamente firmes e juntos com Ele para, para sempre, né? Para estarmos com Ele sempre. Graças a Deus que essa carta nos abençoa e nos ajuda a e nos ajudará, né? Nós vamos estudá-la ainda, a compreender esta superioridade de Cristo e como isso afeta a nossa vida cristã de uma maneira que nós podemos nos alegrar nos propósitos de Deus para nossa vida. Deus abençoe a todos.